Olá a todos, meu nome é Gabriel Galvão. Eu atualmente faço biofísica na UFRJ e estou criando esse canal para poder gravar algumas videoaulas, salvar elas nesse canal e deixar elas acessíveis a todo mundo que quiser fazer alguma revisão sobre a matéria de biologia, quiser, né, aprender mais a matéria, está se preparando para algum vestibular. Então eu vou deixar algumas aulas nesse canal à disposição. E hoje eu estou começando com uma matéria introdutória, né? O que é biologia? Eu acho importante começar com isso. Isso muitas vezes é cobrado em alguns vestibulares e até mesmo aquele aluno que estudou bastante o ano todo, praticamente todas as matérias, todos os assuntos de uma matéria, às vezes simplesmente esquece do básico. Então é importante começar, né, ter um ponto de partida. Então parece ser uma aula muito simples e é mesmo, tá? Mas é essencial. Então, primeiramente, a pergunta que a gente tem que se fazer quando vamos estudar biologia é essa: o que é biologia? Bom, a biologia é uma palavra, tá? Que ela é dividida em outras duas do grego. Bios, tá? Que bio significa vida e logos significa estudo. Portanto, biologia seria o estudo da vida, né? O estudo dos seres vivos. Mas falar só isso fica muito simples. E a biologia ela é mais do que isso. Ela é um estudo muito mais amplo do que isso, tá? Então ela vai estudar os animais, vai estudar as plantas, as suas interações, vai estudar a evolução, a sistemática, organização dos seres vivos, tá? Que são assuntos um pouco mais complexos. Vamos estudar também a parte morfológica dos seres vivos, a parte fisiológica, funcional, a anatomia. Tudo isso e muito mais é visto na biologia, né? Existem muitas áreas que pertencem à biologia. Então, é uma matéria muito ampla que interage com muitas outras. Então é essencial saber que a biologia ela está focada no estudo da vida. Então, independente da área que você esteja estudando, dentro da biologia, você estará estudando aquela determinada coisa em relação à vida. Bom, então é uma área muito organizada e tem muitas subdivisões, né? Mas eu falei aqui sobre vida, né? E o que é a vida? Né? A vida é um fenômeno que acontece no nosso planeta, que é extremamente complexo de compreender e de saber a definição. Ninguém até hoje, né, sabe qual é a definição exata de vida. Porém, para os vestibulares, também para grande parte da comunidade científica, hoje em dia existe um consenso que não é definitivo, né, de vida. Então, existe uma série de características semelhantes entre os seres vivos que, caso esses seres tiverem essas características, são considerados seres vivos. Bom, começando com a teoria celular, né, onde nela, né, é dito que todo ser vivo tem que ter células, nem que seja uma, os indivíduos unicelulares, ou indivíduos que possuem duas ou mais células, os pluricelulares. Né? A unidade celular ela é essencial, porque lá dentro acontece uma maquinaria extremamente complexa que vai gerar resultados de reprodução, crescimento, metabolismo, muito de outras características que eu listei aqui. Né? A reprodução, os seres vivos eles reproduzem, eles podem fazer a reprodução assexuada, podem fazer reprodução sexuada, né? Eles têm um metabolismo próprio, então dentro dessa célula ou dessas células vai ter um metabolismo funcionando,
né? Vai ter aí um anabolismo, que é a formação de moléculas, um catabolismo, que é a quebra de moléculas. Os indivíduos, eles respondem ao meio, né? Se você colocar uma planta na janela ao sul da sua casa, ela sempre irá se direcionar as suas folhas para o sol. Se você pega essa mesma plantinha e coloca no norte da sua casa, as plantas, né, as folhas das plantas vão se movimentar lentamente para onde agora o sol estará mais próximo delas, né, estará no outro lado, no caso. Então, os seres vivos respondem ao meio, né? A gente pode perceber reações até mesmo em bactérias, né, que reagem quando tem alguma toxina no ambiente ou para a sua própria alimentação, para a sua reprodução. A evolução, que todos estamos fadados, né, a evolução, todas as espécies que vivem nesse planeta tendem à evolução, né, então vai ter uma diferenciação das espécies. Isso acontece o tempo todo. E o CHOMPS, que é uma sigla, na verdade, né, que aqui está descrito alguns elementos, né, os elementos químicos que estão presentes nos seres vivos. Todos os seres vivos possuem esses elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Claro que vai variar de ser vivo para ser vivo a quantidade de cada um deles, mas esses elementos são essenciais para a criação da matéria que a gente chama de matéria orgânica, né? Então, para a produção de triglicerídeos, proteínas, ácidos nucleicos que formam o DNA, é essencial que tenha esses elementos. Então, os seres vivos possuem. Claro que existem outras características que também poderiam ser descritas aqui, só que eu me limitei a essas só para mostrar como que o fenômeno vida é muito complexo. Que realmente existe um consenso aonde os pesquisadores eles tentam dizer que vida, na verdade, não é algo definitivo, mas que depende de muitos fatores. Ok? Bom, continuando. Como eu falei anteriormente, a biologia ela é subdividida em muitas áreas, né? Dentro da biologia você pode encontrar a biomedicina, a biotecnologia, a biofísica, a bioquímica, enfim, existem muitas áreas e também ela interage com outras matérias, né? Então a biologia como ela é multidisciplinar em grande parte do tempo e também é subdividida nessas áreas, é claro que nós estudantes sempre vamos apresentar algum tipo de dificuldade. Isso é comum, gente. Porém, existe uma relação de trabalho e recompensa, tá? Quando você se dedica a aprender uma matéria, aquela que você tem dificuldade, e isso é muito característico na biologia. Existem muitas matérias que às vezes nós vamos apresentar dificuldades, só que quando a gente consegue entender, se nós nos dedicamos a aprender aquela matéria, quando a gente começa a aprender e ver que aquilo ele faz sentido num contexto geral da coisa, a recompensa é muito boa, porque você raramente vai esquecer aquilo e você começa a compreender o mundo que você vive, o planeta, desde o aspecto micro até o aspecto macro. Bom, agora só uma breve passagem pela história da biologia, né? A biologia ela começa a ser estudada na Grécia Antiga, né? Assim como praticamente quase tudo que até hoje nós nos baseamos, né, vem da Grécia Antiga. Existem alguns pesquisadores como Aristóteles, né, como o Alquemeon. Eles são muito conhecidos pelo estudo da biologia, né? O Aristóteles ele estudava os animais,
Nós temos grandes avanços da medicina na Grécia Antiga, por exemplo. Só que a biologia, como a gente conhece hoje em dia, né, essa matéria separada das outras, ela começa lá pelo século XVIII, né, com Linné, Lamarck, enfim, outros pesquisadores vão surgindo e vai crescendo o número de áreas na biologia. E isso faz com que a matéria ela se separe de outras e vire algo independente, entre aspas, né? Porque nada que a gente estuda é independente. Bom, e isso aconteceu por quê? Porque demorou tanto tempo, né, para que a biologia se evoluísse tanto. Primeiro porque o método científico, que é um assunto que a gente vai tratar futuramente, ele era rudimentar, não tinha um método científico eficaz e rígido como existe hoje em dia na comunidade científica. E é muito importante segui-los para que você tenha informações e resultados confiáveis. E também existia um atraso científico, né? Tanto pelo poder da época, né, que estava na mão principalmente do clero, né, que era a Igreja Católica, enfim, na mão também de outros indivíduos que não ligavam muito para a ciência, e o mundo também era muito rodeado sobre a religião, né, então não fazia sentido você estudar algo já que a resposta era simples, né? A resposta já estava na religião. Porém, isso foi mudando, né, principalmente a partir do século XVIII, e hoje em dia nós temos avanços maravilhosos que são muito importantes para a vida humana. Bom, então a biologia ela é uma ciência, mas o que é ciência, né? Eu gosto de pensar que a ciência, uma forma de a gente lembrar o que é ciência, é você falar que a ciência é ser ciente, né? Você ter ciência daquilo que você está lidando. Então é você entender os fenômenos naturais do que você está estudando, da área que você está pesquisando, né? O cientista ele é muito parecido com um detetive. Ele precisa estudar, ele precisa investigar fatos e tentar interpretá-los, compreendê-los. E a partir dessa compreensão, poder, né, obter novos conhecimentos e também poder aplicá-los. E essa é a diferença de uma ciência básica para uma aplicada. Tá? A ciência básica é aquilo que não necessariamente irá ser aplicado no cotidiano da vida humana. Porém, é muito importante. Sem ela, não existe a ciência aplicada, aquilo que é diretamente utilizado na nossa vida, como, por exemplo, remédios e vacinas. Mas para desenvolver remédios e vacinas, é necessário ter uma ciência básica. Então, nenhuma ciência é menor ou maior do que a outra. Toda a compreensão de fatos, de fenômenos naturais, é essencial para o progresso humano. E, bom, quando nós temos pessoas no poder que simplesmente não entendem isso, o que acontece é o que a gente está vendo no país, né? As queimadas que estão acontecendo e sem previsão de nenhum tipo de trégua, tanto no Pantanal quanto na Amazônia. E, enfim, ter pessoas importantes e a população educada e entendendo o que está acontecendo, né, e entender que a ciência ela é a base, é muito importante, ok? Então, é assim que eu finalizo minha aula. Eu espero que essa aula possa ter ajudado você de alguma forma a entender um pouquinho mais sobre o que é ciência, o que é biologia. É uma aula muito básica, mas ela é essencial nos dias de hoje. Eu também vou tentar dar um jeito de colocar ou na descrição do vídeo ou nos comentários alguns materiais de apoio do próprio YouTube, alguns vídeos que eu acho interessantes
que tem a ver com a minha aula. Ok? Bom, gente, muito obrigado. A minha principal referência foi o livro Amabis e Marto, que é um livro clássico da biologia, né, no ensino médio. E eu também recomendo a leitura. Muito obrigado, gente. Eu fico por aqui. Até!